Do maná do céu para você, bom dia! O maná de hoje, tudo entregarei, tudo deixarei. Eu vou estar lendo em Gênesis 4:9. Você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 4:9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu, guardador do meu irmão? Então, hoje, quando o Senhor falava, né, tudo entregarei, tudo deixarei. E eu de novo, Senhor, sim. Aí eu falei, o que, Senhor? Aí o Senhor falou, né, nada quebrado e nada faltando. E aí eu falei, tremendo. E aí foi quando o Senhor ministrava ao meu coração, né, que o Senhor, Ele tá fazendo o quê, né? Nos surpreendendo, nos falando o quê? Mostrando que tudo que Ele entrega e que Ele nos deixa, Ele tá agora mostrando nos detalhes pra gente não ser enganada, né? Ele tem falado tudo eu entrego e tudo eu deixo, mas agora o Senhor tá falando, né? Pra gente saber a diferença, o que é dele e o que não é dele. Olha que tremendo isso, porque hoje o Senhor falava, né? Nada quebrado, eu não dou nada quebrado e nada faltando. É porque o Senhor é completo. E foi aí quando o Senhor me levou a ler esse versículo aqui e falava exatamente isso, né? E antes de eu começar aqui, né, continuar aqui falando, né, que o Senhor ministrou ao meu coração, eu já te convido, né? Hoje eu tive uma experiência, né, mais uma com o Senhor, enquanto ali eu estava me preparando no meu banho, né? E aí eu atento nos detalhes, né? No banho, né? Ou seja, o Senhor lavando, limpando mesmo, né? Foi quando o Senhor ali falava comigo, né? E aí eu te convido a fazer essa experiência. Fique atento à voz do Espírito Santo. Enquanto você está assistindo esse vídeo, né? Ouve que o Espírito Santo vai te falar como ali o Senhor falava algo comigo enquanto ele ministrava sobre o maná comigo. O Senhor falou algo para mim. Vai ter um momento certo de eu contar o testemunho, mas eu gostaria que você tivesse essa experiência com o Espírito Santo também, de ouvir ele na hora que o Senhor está falando sobre esse maná hoje. Você vai ter uma experiência tremenda e eu espero que você atente à voz do Senhor. Depois testemunhe, porque foi maravilhoso. Então, assim, ao mesmo tempo que você vai estar assistindo o vídeo, ouça o Espírito Santo, que ele vai falar ao seu coração. E aí foi quando o Senhor ali falava, mas, né, nada quebrado e nada faltando. Isso é o que o Senhor nos dá. E foi quando ali o Senhor falava, né, do quê? Que o Senhor nos leva a gente ler esse versículo aqui falando, né, de Caim, mas de novo de Caim, lembra? O Senhor nos leva a gente sempre pro início. O início é Deus, é Ele que nos dá, né? É Ele que nos dá tudo e é Ele que nos deixa tudo. Mas Ele tá mostrando aqui, né? Ele está nos mostrando que o diabo vem e para quê? O diabo dá algo para nos quebrar e faltar, para deixar falta. Entende? Então foi quando o Senhor me levou a ler e eu falei, por que não o Senhor não mostrar Abel, né? Porque o Senhor, Ele que nos dá tudo, né? Ele que nos deixa tudo. E Ele já está falando, eu não dou nada quebrado, eu não dou nada faltando. E aí Ele nos leva a gente ler, até porque qual foi a entrega de Caim e de Abel? Abel não deu nada faltando, né? E não deu nada quebrado para Deus. No entanto, que o Senhor aceitou a oferta dele, né? Que criou até inveja em Caim, né? Só que aí, quando o Senhor está nos levando hoje, o Senhor está falando o quê? O Senhor está falando assim, eu não dou nada quebrado e nada faltando, mas o Senhor quer que a gente, Ele nos leva a gente a olhar para esse versículo aqui de Caim, falando de Caim, para a gente ver o que aconteceu com a vida de Caim. Como ele deu a oferta dele, mas o que aconteceu com a vida dele, né? Qual foi? O que ele deu o que estava no coração dele. Entende? Aí o Senhor fala, eu não dou nada quebrado e nada faltando, mas aí lembra, o Senhor deixa, aí vai ver o que nós vamos fazer com o que o Senhor dá para nós. Só que aí agora o Senhor tá falando assim, ó, olha que tremendo. Aqui o Senhor tá falando o que para nós? O que vai acontecer se a gente fazer, olha que tremendo, se a gente pegar algo que não é do Senhor. O Senhor tá falando, eu não dou nada quebrado e nada faltando. Olha o que aconteceu com Caim. O diabo fez o que com a vida de Caim? Quebrou, né? Vamos falar. Acabou com a vida de Caim, né? E qual foi a falta? Falta do quê? Caim nunca mais, vamos falar, nunca mais teve a presença do Senhor ali, né? Tipo, que preencheu. Nunca mais teve paz, né? Porque ele tirou a vida do irmão. Então, assim, sempre houve falta. Falta do quê? Da presença do Senhor.
Porque ali, né, e você vê que o Senhor estava tentando ali fazer ele, né, e ele ainda insiste ainda, né, em continuar alimentando do banquete do diabo, né, que fez ele levar, né, a ter inveja, a criar maldade, tudo ali, né, a tirar ele do caminho. Então, ou seja, ele ficou com a falta. Ficou com a vida dele quebrada e com a falta. E foi ali que o Senhor falava, né? Hoje comigo, eu não dou nada quebrado, nada faltando. E foi quando o Senhor ali ministrava exatamente isso, né? Nas 3 esferas, o Senhor dá o quê? Ele não dá nada do espiritual quebrado. Ele não dá nada do espiritual, né? Do familiar quebrado. Ele não dá nada da prosperidade, falta não. Ele sempre dá mais. Né? Ó, no espiritual o Senhor sempre dá algo para nós e para a gente compartilhar, familiar, né? Para nós e para a gente compartilhar, a prosperidade para nós e para compartilhar. O Senhor nunca dá faltando. Ah, não, só tenho para mim. Ah, não tenho nem para mim, né? A gente às vezes fala assim, ah, não tem nem para mim. Só tenho isso agora. Só tenho isso. Não vai dar para te dar não. E é tão tremendo que aqui o Senhor falava, né? E eu tô lembrando agora, o Espírito Santo ministrando mais ainda daquela viúva, né? Que perdeu o marido e Elias foi até ela, né? E ali ela falava, né? O que ela tinha ali, né? E ele pediu para ela dar água, pediu para ela fazer um bolo e ela falou que só tinha farinha para aquele momento. E ó, depois transbordou, né? É o Senhor aqui ministrando sobre a viúva, né? Lá que perdeu o marido. Então, olha que tremendo. E foi quando ali, né? O Senhor ministrava isso ao meu coração e na hora que eu estava indo pro banho, o Senhor falando mais ainda, né? Filha, eu não te dou nada quebrado e nada faltando. O que é meu é completo e é a mais, né? Tanto que o Senhor nos dá pra gente compartilhar com a gente, né? Muito mais do que a gente imagina. E foi ali, né, no banho, aí eu falo que o Senhor fala com a gente, é no dia a dia, né? E eu reparo os detalhes. Foi quando eu estava ali tomando banho, o Senhor falando comigo exatamente. E foi ali quando eu tive uma experiência com o Senhor ali, o Senhor falando de algo. E é tão tremendo que o Senhor tá falando, não dou nada quebrar, né? Tudo entregarei, tudo deixarei, mas eu não dou nada quebrado e nada faltando. E a gente pensa assim, a gente fica às vezes, né, querendo só que o Senhor nos dá, né? Mas é tão tremendo que ali o Senhor me levou, né, ministrou ao meu coração de algo que eu precisava renunciar também, de entregar. Mas é tão maravilhoso que o Pai, Ele não pede me dar. Não, Ele faz a gente querer entregar. E na hora que o Senhor foi ministrando ao meu coração, por isso que eu falei, para você ter essa experiência enquanto vai assistindo o vídeo, porque enquanto o Senhor ministrava comigo, eu tive essa experiência do Senhor me mostrar algo que está ocupando um lugar que o Senhor quer me entregar algo completo. E ali eu tô segurando, e aí foi quando o Senhor me mostrou, e eu na hora falei, Senhor, eu quero te entregar. Olha que tremendo isso. Porque aí o Senhor me mostrou, e foi quando o Senhor falou, como que eu não dou nada quebrado? Porque se tem algo que está ocupando espaço, como que Deus vai trazer pra gente? Não tem como Deus trazer, Ele não vai dar nada pela metade, não. E foi quando o Senhor falou, e também não dou nada faltando. Para vir completo, o espaço precisa estar completo. Precisa estar vazio, ter o lugar certo para encaixar certinho. E quando o Senhor falava, lembra do nosso coração puro? E foi quando o Senhor falou, tem algo que não é para estar aí. E aí, quando o Senhor me mostrou ali, naquele momento, o Senhor falava ao meu coração e eu falei, Senhor, eu quero te entregar. Porque aí o Senhor falou assim, se continuar, o que vai acontecer? Não tem lugar, não tem como o Senhor trazer. O Senhor já está falando, não dou nada quebrado, para eu vou quebrar para te entregar? Não. Eu vou dar faltando para te entregar? Não. Por quê? Porque o Senhor não divide a glória dele. E aí, vai fazer o quê? O Senhor só me deu a metade. Eu só tenho a metade. Veio assim. Não, o Senhor não dá nada. O Senhor quer mostrar a glória dele. O que o Senhor faz é completo. É para mostrar a glória dele, é para mostrar a luz que brilha em nós, que é o Espírito Santo que está em nós. E foi quando o Senhor falava ali comigo. Eu falei, tremendo. E na hora ali, né, eu falei, Senhor, eu entrego. Eu renuncio. Porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim, que é nada quebrado e é nada faltando. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. E o tudo é tudo, porque ele tá falando, tudo entregarei e tudo deixarei. Aí ele fala nada quebrado, ele já fala nada quebrado e nada faltando.
Então, aí eu falei, não, eu quero viver o tudo. E ali foi quando eu, falando pro Senhor, né, da renúncia. Aí, né, foi quando o Senhor ministrava meu coração. E aí você vai falar assim, mas o que eu ganhei é de Deus. Você tem que avaliar. Como que você sabe que é de Deus? A sua intimidade. Mas aí é muito fácil, visível. Você tem obedecido? Tá renunciando? Porque renunciar não é fácil. Quando o Senhor ministrava ali meu coração, eu vou falar que ali eu me deparei como tipo assim, tava até tudo entregarei, tudo deixarei, né? Nada quebrado, nada faltando. Tremendo, legal. Quando o Senhor começou a me mostrar de algo que eu precisava entregar, eu fui, né? Tipo, voltando. E aí fala do voltar, né? A gente, né? Se rendeu ao Senhor e foi quando eu falei, Senhor, eu entrego. Então aí você vai fazendo assim, essa avaliação. Eu tô obedecendo? Eu tô fazendo o que agrada a Deus? Eu tô cumprindo os princípios? Porque aí você vai ouvir o que o Senhor tá falando para você e você vai renunciar. Mas se você tá só fazendo o que agrada, isso eu posso fazer para Deus porque tá tranquilo, mas eu continuo agradando a minha carne, fazendo a vontade da minha carne, isso eu não vou abrir mão não. Não, isso eu continuo, que é a nossa, é os desejos da nossa carne. Aí é onde você vai falar assim, mas por que eu não vou viver? Não, o que eu tô vivendo. Aí é onde vem a confusão. É onde você acha que é onde te confunde, você acha que é de Deus. Não, foi Deus que me abençoou, foi Deus que me abençoou. Só que daí lá no final você vai começar a ver, tá quebrado e tá faltando. É onde te quebra e é onde há falta. Entende? E aí foi quando o Senhor falava ali comigo, né? Exatamente isso. Então hoje é um dia de você até refletir. Se você tem feito, né? Só algo que é mais fácil, né? Que Deus te pede é mais simples. Tá, isso é tranquilo. E agora tem algo que Deus tem falado no seu coração e você tá relutando. Aí você vai viver, aí é onde o diabo coloca banquete para te querer te falar, não, você tá servindo Deus sim, você tá fazendo a vontade dele sim, olha, eu tô te dando isso. E é onde você acha, tô sendo abençoada, mas aí você fala, minha vida tá tranquila, minha vida tá fácil, né? Então, porque a vida com Deus, a renúncia não é fácil, obedecer não é fácil, não. Dói a nossa carne, porque vai tudo contra o que nós estamos vendo aqui no mundo, vai tudo contra. Né? Mas a gente agrada o Pai. E aí o Senhor já tá falando, eu não dou nada quebrado e nada faltando. Tipo, e ele nos mostra aqui Caim, por quê? Pra gente ver o final de Caim, pra gente saber da nossa vida. Porque às vezes nós estamos enganando nós mesmos, nós estamos querendo colocar coisa e falar de Deus, porque a gente quer viver. Então a gente fala assim, não, foi Deus que me abençoou. Porque é muito fácil a gente falar, não foi Deus, mas aí a gente continua com a nossa vida normal. Olha, mesmo, aí você fala, mas você então, eu tava ali no banho, o Senhor tava falando ali comigo, só que depois o Senhor me mostrou de algo que eu precisava entregar, porque o Senhor falou, eu preciso do espaço. Você quer viver o novo? Você quer viver nada quebrado e nada faltando? Então, aí eu falei, eu renuncio, Senhor, eu entrego. E assim é cada um de nós, porque pra gente viver nada quebrado, nada faltando, é a gente obedecer a voz do Senhor, o que Ele nos fala. E Ele vai falar o seu coração, né? Espero que já esteja falando na hora que você estiver ouvindo, assistindo. Mas não renuncia, não demore para renunciar, não. Porque a renúncia, a obediência vai fazer você viver nada quebrado, nada faltando. E vai mostrar a glória de Deus. E vai ter o quê? Tudo completo, porque quando o Senhor ia ali, o Senhor falava da família comigo. O Senhor me mostrou a questão da família, que quando o Senhor fala com a gente, Ele não fala com nós aqui, não, porque lá no céu nós vamos ser tudo uma família. O Senhor está preparando nós para ir para o céu. Então, quando o Senhor fala, né, nas três esferas, é pensando na família o todo, que lá no céu nós vamos ser uma família. E aqui na terra é o que o Senhor falando, os que me obedecem e fazem a minha vontade, já é uma família, nós já somos uma família aqui na terra. Os que estão fazendo a vontade do Senhor e estão obedecendo e estão indo no caminho, já é uma família, porque se o Senhor voltar agora, Ele vai pegar a família dele e vai levar. Os que não estão agradando, que estão desobedecendo, está fora da palavra, está fora dos princípios. Entende? Não tá querendo ele como pai. Então ele tá falando, é pros filhos, é para quem, o quê? Que tá fazendo a vontade, andando, fazendo o quê? Cumprindo os princípios, que vai ser a família que vai morar no céu. Então quando o Senhor tava falando hoje, ele falava comigo sobre a família, né? Não é a nossa família aqui, não, é a família que o Senhor já tá nos preparando para levar pro céu, porque ele vai vir buscar a grande família para morar com ele no céu. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá?
Senhor meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda honra e toda glória. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor continua nos ensinando, levando, ó Pai, a gente a viver tudo que o Senhor tem já preparado para nós. E hoje o Senhor está falando, não dou nada quebrado, nada faltando. Tudo entregarei, tudo deixarei. O Senhor já deixando, nos falando, tudo eu entrego e deixo para vocês, mas eu não dou nada quebrado e nada faltando. Ou seja, para a gente não ter dúvida, para a gente não se confundir, a gente precisa estar vivendo os seus princípios, andando com Jesus, fazendo a tua vontade, obedecendo o teu comando, a tua ordem. Não tem como a gente querer viver nada quebrado e nada faltando, Pai, se a gente não tá fazendo o que te agrada. Até porque o diabo, ele mesmo assim, ele fica tentando, querendo nos confundir, trazer para copiar, para fazer a gente se confundir. Mas o segredo é a gente estar na tua vontade, porque aí nós vamos ouvir a tua voz e vamos saber se é do Senhor ou não, porque o Senhor nos mostra, e o Senhor já está dizendo, eu não dou nada quebrado, nada faltando. Aí o Senhor nos traz a história de Caim para a gente saber qual foi o fim de Caim, que se nós não te ouvir, não cumprir os princípios, nós vamos pegar coisa quebrada e vamos pegar coisa que vai trazer falta pro resto, até porque nós vamos ter a tua falta, a falta da tua presença conosco, de nos guiar. Pai, eu já te louvo, já te agradeço, Jesus, por tudo que tem feito por nós. É no nome que há poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilhe e deixa Jesus te usar, tchau.